Então, queridos irmãos, boa noite a todos. Faltando um minuto aqui para as 20 horas. Vamos dar início, então, à nossa conversa, à nossa palestra da noite de hoje. Eu convido todos os irmãos para que possamos fazer a nossa prece inicial, a nossa abertura da noite de hoje. Então, queridos irmãos, que possamos neste momento elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, rogando aos benfeitores espirituais que venham em nosso auxílio, em nossa companhia, que possamos, neste ambiente de oração, nesse ambiente de amor, nesse ambiente de estudo e desenvolvimento, encontrar o que estamos necessitando, encontrar a orientação, encontrar o guia, a luz. Rogamos a proteção dos benfeitores espirituais, a orientação da nossa mentora espiritual, Joana de Ângeles, para que possamos realizar a nossa conversa, o nosso trabalho da noite de hoje, da melhor forma possível e que cada um de nós possa retirar do que necessita para a sua existência neste momento, para a sua existência no futuro, para a sua família, para guiar os nossos dias em nossa caminhada material e espiritual. Que assim seja. Então, queridos irmãos, primeiramente, é muito bom voltar à nossa casa espírita, né? Afastados também pela questão da própria pandemia. É muito bom retomarmos tantas atividades, né? Que já está há algum tempo, né, Juliana? Que retomou as atividades de forma presencial e reencontrar os irmãos também. Para a noite de hoje, então, trouxemos uma pergunta, uma pergunta, né? O porquê da dor e do sofrimento, né? É algo que é quase impossível a gente viver, né? Conviver com as outras pessoas e não ver, não enxergar o sofrimento, né? Ou a dor, né? Sofrimento e a dor. Existe uma diferença também relativa entre o sofrimento e a dor, né? A dor podemos comparar até com algo mais ligado ao corpo, ou algo realmente, né? Temos de forma momentânea, também de forma em relação ao sentimento, mas é algo momentâneo. O sofrimento ele tem uma tendência realmente a ser mais longo, ele acarreta outras questões que ultrapassam a dor, né? Do campo físico poderíamos considerar, por exemplo, uma pessoa talvez que fica impossibilitada de caminhar, enfim, ela não tem mais a dor, muitas vezes tem, né? Mas ela carrega aquele sofrimento talvez daquela limitação. Depende, né? Aí que está a questão entre a diferença da dor e do sofrimento. Por que o depende? Depende do posicionamento daquela pessoa, depende do posicionamento daquele irmão em relação àquela situação momentânea, material, né? É importante frisar isso. Então, o sofrimento, algumas situações, nós podemos amenizá-lo, sim. Nós podemos estar em intenso sofrimento, assim como nós encontramos pessoas em intenso sofrimento e nós, né, quem nunca se espantou muitas vezes da forma como aquela pessoa enfrenta aquele sofrimento. Ou uma situação de vida que talvez a gente pare e pense, nossa, eu não conseguiria de forma nenhuma, né? Mas alguns irmãos conseguem, nos servem de exemplos, né? E um pouquinho disso também a gente vai comentar aqui na nossa conversa na noite de hoje. Então, trouxemos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Bem-aventurados os aflitos, né? Duas fontes que nós temos das nossas vicissitudes, né? Ou seja, das nossas dores e dos nossos sofrimentos na nossa existência, né? Uma tem causa na vida presente, a outra, a segunda fonte,
são causas que ultrapassam a nossa existência atual e que na maioria das vezes nós não encontramos explicação para aquela dor e para aquele sofrimento perante a nossa vida atual, né? Ou seja, são questões trazidas de outras existências que segue exatamente, né, o objetivo da nossa reencarnação aqui nesse planeta. E o interessante é que o item 2, talvez, ou quase com certeza, seja o que impacta, né, seja impactado pelo item 1, ou seja, as minhas escolhas, os sofrimentos que eu acarreto, que eu escolho ter, né, por que eu escolho ter? Determinadas situações que é a vida cotidiana material, que é essa vida passageira, né, extremamente curta, perante a vida do espírito, ela é muito curta, né? Logo estamos na adolescência, logo estamos na fase adulta, rapidamente já adentramos, né, na maioridade e em alguns momentos estamos nos despedindo desse mundo material. Então é muito rápido, né? Então essas escolhas, principalmente impactadas pelas questões materiais e que nos atormentam muitas vezes, podem ser as causas, talvez, do item 2, que talvez nós não existiria necessidade, muitas vezes, de passarmos por questões e talvez outros sofrimentos em outras existências, mas dado principalmente ao nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, nós necessitamos passar, né? E aí nós começamos a olhar a dor e o sofrimento, na realidade, não como algo ruim ou como algo, né, para nós do mal ou algo que eu me sinta injustiçado. É fácil falar para quem não está sofrendo, né? É fácil olhar para quem não está dentro do problema. Mas, se pararmos e refletirmos muitas vezes, vamos verificar que talvez todos nós nos sintamos injustiçados perante naquele momento em que a dor bate a porta, em que o sofrimento bate a porta. E a gente procura examinar, a gente procura a causa, a gente procura o motivo. E essa causa, esse motivo, né, esse examinar, aí já começa o objetivo, né, o objetivo pela qual nós estamos passando por esse momento. Nunca nos esquecendo que o mundo material ele já oferece por si só as provações, né? As provações, as expiações, né? Só de estarmos aqui no mundo material, aqui no nosso planeta, encarnados, nós já estamos dispostos a isso. Então, quando isso nos toca, e quando isso provoca o espírito, e quando isso faz com que esse espírito reflita sobre aquela situação, aí, sim, a dor ela começa a se tornar o bem. E o bem ele assusta, né? Ele assusta realmente para quem está muito tempo na escuridão, né? Estava conversando com a Anne um pouquinho antes da palestra, estamos falando, né? Quem fica muito tempo no escuro, quando liga a luz, fica um pouco tonto até, né? Quem fica muito tempo no silêncio, quando escuta uma música alta, também fica... ou vai para o meio de uma multidão, ou algo extremamente barulhento, também fica um pouco perdido. Então, muitas vezes, o bem, ele precisa, né? Ele precisa ligar a luz, ele precisa fazer um barulho alto, ele precisa dar aquela batida na porta e dizer, ei, né? Volta, vem, né? Jesus, o Mestre, que nos deu o exemplo da sua existência, da sua vida, te chama, né? Para quem está naquele momento, muitas vezes não entende. Esse processo, o processo do sofrimento, a tristeza e os vários sentimentos que acompanham aquela situação, com certeza absoluta, quem está naquele problema não vai ter uma visão assim, como estamos falando aqui, de forma fácil. Não, o objetivo não é que seja fácil, o objetivo é realmente resgatar aquele espírito, realinhar aquele espírito, recolocar aquele espírito, ter uma nova possibilidade, né?
estamos passando ainda, de forma coletiva, por uma situação extremamente delicada, né, com muitos impactos, onde ninguém teve escolha, né, onde muitas situações ocorreram. E nessas situações a questão material impactou muito forte, né? Mais do que nunca a questão material, né, da estrutura das famílias, tudo foi impactado de forma muito forte. Mais uma vez, né, de forma coletiva, o bem, a evolução, ela nos bate a porta, ela nos faz o convite e ela vai nos convidando e vamos passando talvez por algumas situações leves, né? Não falamos no sentido de ameaça ou que a dor é certa, né? Não é nesse sentido, né? O nosso Deus é amor, o Cristo nos apresenta uma lei de amor, uma lei onde o bem atenua o mal, né? O sentimento atenua a dor. Esse é o objetivo, é esse resgate, onde cada passo no bem nos conforta, nos guia, nos orienta para outro caminho e nos dá um novo ponto de vista perante a dor. A Joana de Ângeles, no livro Alerta, ela nos fala o seguinte: o homem teima em permanecer anestesiado pela ilusão. Sem dar-se conta conscientemente da fragilidade da organização carnal de que se encontra temporariamente revestido. Cada um, por isso mesmo, a si concede privilégios e se faculta méritos que não possui. Examinassem melhor a vida, verificariam que as ocorrências do trivial que atinge os outros, a eles também alcançarão. Procurando preparar-se para enfrentar com dignidade quaisquer injunções ou dissabores que são igualmente transitórios. Né? Tudo passa. Os momentos bons, como o Chico nos trouxe uma mensagem, né? Os momentos bons e os momentos ruins, eles passam, os dois passam. Por que os dois passam? Porque nós estamos em um processo de evolução. E quando o aluno se atrasa, quando o aluno não cumpre a tarefa, né? No colégio, antigamente se repetia de ano, nem isso ocorre mais, né? Mas enfim, tem as penalidades por aquele momento que o próprio aluno pode ter causado, né? Mas o nosso professor, mais uma vez, né, baseado nosso professor se baseia na lei de amor, na lei de evolução. Então, cada passo, cada esforço no bem tem o poder de atenuar determinadas situações, talvez, que a gente passaria, justamente porque nós, né, parece estranho, mas o espírito necessita daquela chamada, daquela batida na porta. E aí nós verificamos em relação ao mundo material, a questão aqui como a Joana coloca, né, do homem que teme em permanecer anestesiado pela ilusão, né, lhe dando pequenos presentes, ou achando que é merecedor de grandes pequenas coisas, porque na verdade são materiais e para o espírito, dentro de determinado momento, elas irão ficar aqui, né? Então, na verdade, a questão não é não é a questão de conviver ou a questão de ter, ou a questão, né, é a questão do ser, né? É a questão de saber do que usufruir, de como se posicionar perante a vida, né? São pequenas amarras, né? Ou pequenos presentes, muitas vezes, que achamos justo materialmente nos darmos, em algumas situações, só que isso vem talvez com um véu, onde esconde outras situações, outros sentimentos, né? Sentimentos que escondem o orgulho, que esconde a inveja, que esconde principalmente o desequilíbrio, né? Nós vivemos em uma época onde se trata, né, a saúde mental, né? Onde nós tratamos hoje a saúde mental e as pessoas falam, nossa, a depressão ou outras doenças mentais, elas aumentam indiscriminadamente, as pessoas necessitam de auxílio, mas talvez, se nós refletirmos, tá, há cerca de
vamos colocar aí, 20, 25, 30 anos atrás, na realidade nem existiam esses tratamentos ao qual hoje, né, eu acredito que isso já é um auxílio também que estamos recebendo. Já existem hoje muitas fontes também materiais de orientações e tratamentos para os espíritos doentes, né? Todos nós, no sentido, todos nós que eu falo, que podem trazer determinadas doenças também, que vêm do espírito e trazem para o corpo e vêm para o campo mental, que, né? Hoje nós encontramos talvez algumas fontes que tratam e enfrentam essas situações, mas é uma realidade do espírito, né? É uma realidade desse espírito, e aí nós temos a questão de como o corpo impacta em relação à educação, né, à orientação do espírito. Como que pode ocorrer, né? Por que nós sofremos? Por que nós reencarnamos? Talvez o tratamento no campo né, da saúde mental é um dos mais claros exemplos que a gente tem. Porque quando nós estamos tratando, na verdade, né, em partes, a química do cérebro através dos medicamentos, a questão do comportamento da pessoa, do ser humano ou daquele espírito através da psicoterapia, de forma material falando isso impacta e muitas pessoas melhoram em determinados momentos. Se elas precisam de complementos, em determinados momentos chega o vazio também pela questão da fé, mas muitos avançam, muitos melhoram, muitos se reencontram, né, dentro aqui da casa espírita, e junto com a fé, junto com a religiosidade, isso vai curando, isso vai melhorando. Então é o corpo, né? Quando fala, eu tenho um medicamento que mexe diretamente em tal função do corpo, está trabalhando, esse espírito está com aquele sofrimento. Então, esse corpo que está aqui, né? Eu estou dando o exemplo da questão mental, mas qualquer parte do nosso corpo, né? Ele demonstra a questão de como o corpo age, né? Qual a nossa necessidade desse corpo pesado aqui, desse corpo que se arrasta, na verdade, no enfrentamento das vicissitudes da vida. E mesmo com tudo isso, insistimos. Mesmo com tudo isso, muitas vezes, perante determinados sofrimentos, insistimos na questão de não mudar a rota, não mudar o caminho, não mudar o comportamento. E é nesse sentido aqui que a Joana nos fala, né? Principalmente a Joana de Ângeles, que aborda de forma completíssima a questão da área mental, né? Dentro da espiritualidade. Então nós queremos ficar bem, nós queremos nos sentir bem, nós queremos uma pílula muitas vezes da felicidade, mas o verdadeiro remédio nós não buscamos. Tem alguns desenhos muitas vezes, né? Tem algumas imagens que eu acredito que a maioria já viu aqui também, né? Que tem um centro espírita, né? Tem o passe e tem o estudo, né? A fila do passe geralmente é a fila lotada. E a fila do estudo geralmente é aquela fila, ou da palestra aqui, é a fila mais curta, digamos assim. Por quê? Porque dói, né? Dói. O reencontro com a luz dói, ele perturba. E muitas vezes nós demoramos para entender isso e insistimos nesse erro. Então é isso que a Joana nos traz aqui. E num outro livro da Joana, né, do Divaldo, né, através da psicografia do Divaldo, o livro Fonte de Luz, ela nos traz o seguinte: o bem aturde o mal, né? Qual ocorre como a labareda que aquece e também queima. É inevitável, portanto, o grande enfrentamento que os frívolos e distraídos tentam adiar. Esse reagir, esse recriminar já significam a vulnerabilidade do ser à presença da fé libertadora, vendo-lhe a rebeldia sistemática, né? O que a Joana coloca aqui nesse capítulo, né? É aquela questão, eu não mereço, né? Por que isso está acontecendo comigo? Por que esse sofrimento e essa dor bateu na minha porta? Então esses questionamentos, mais uma vez, né, são
importantes, são necessários. Essa reflexão do Espírito é extremamente necessária para o seu reencontro, né? Esse reencontro com Ele mesmo, o reencontro com a espiritualidade, o reencontro com a fé e o reencontro com Jesus, né? O sofrimento que nos aparenta muitas vezes a figura de um monstro ruim, ele na realidade, olhando sobre um outro aspecto, ele é o bálsamo necessário para o resgate do nosso espírito, para o resgate das nossas, vamos colocar dessa forma, dos nossos costumes, dos nossos sentimentos ainda que precisam ser tratados, né? Extremamente necessários. Os sofrimentos em determinadas situações, eles realinham muitas vidas. Quantos e quantos exemplos, né, de irmãos que aproveitaram o momento, isso é interessante, né? Irmãos que aproveitaram aquele momento de sofrimento, ou talvez o susto, como alguns falam, e mudaram, realinharam, né, despertaram. Isso ocorre, o Espírito tem condições disso. E no fundo disso nós encontramos o Mestre, nós encontramos o exemplo do Mestre Jesus. A Joana de Ângeles, ainda no livro Alerta, né, ela nos coloca o seguinte: Jesus, que veio à Terra exclusivamente para viver e ensinar o amor, sem qualquer culpa, nasceu em modesta gruta, passou pelo carreiro de inumeráveis injunções e partiu numa cruz, sob apupos e malquerenças, volvendo, no entanto, só o divino, que é em insuperável madrugada que dura até hoje, para que ninguém reclame, nem se revolte, nem se inconforme entre as ocorrências dolorosas do mundo. Aqui, meus irmãos, como a Joana coloca, né, eu acho incrível que achei incrível essa parte dela aqui que ela fala, é insuperável madrugada que dura até hoje, né? Ou seja, a passagem do Mestre Jesus pelo nosso planeta, pelo nosso orbe, ele ainda não olhamos, o nosso olhar não consegue alcançar ainda como o sol que está lá no céu, né? Como a claridade total. Nós ainda, mesmo passado todo esse tempo da sua passagem pelo orbe terrestre de forma material, é claro, ainda se encontra numa madrugada, ou seja, num despertar, num amadurecimento, né? E a Joana, em poucas palavras, ela coloca de forma assim, muito clara isso, né? Que ainda precisamos caminhar, o espírito ainda precisa se desenvolver muito, o nosso orbe terrestre, perante os ensinamentos e o caminho a qual o Mestre Jesus nos coloca, o nosso objetivo. Ainda estamos numa madrugada, né? Ainda precisamos despertar, ainda precisamos, no nosso orbe, né? Precisa do sol, né? Precisa desse sol da manhã, sol quente, desse brilho que o Espírito talvez, né? Aqui nesse mundo, pelo menos de provas e expiações, a grande maioria ainda não consegue enxergar esse sol. Então, nessas linhas aqui, a Joana também, né, nos faz relembrar que Jesus passou por todos os sofrimentos, né? Por todos os sofrimentos. Ele passou aqui por injustiça, ele passou por julgamentos, não só da questão do julgamento onde ele foi condenado, né, de forma errada, então ele foi injustiçado, ele passou pelo julgamento de uma sociedade, ele passou pelos mais variados tipos de dor, o Mestre Jesus passou. Como toda a sua passagem aqui nesse orbe terrestre, todos os seus momentos foram de exemplo. E na sua despedida, ou seja, nos seus momentos finais aqui neste mundo material, o exemplo dele foi realmente em cima do quê? Da dor e do sofrimento. O que nós mais enfrentamos aqui neste mundo de forma encarnados? A dor e o sofrimento.
E o que a Joana nos reforça aqui, né? Para que ninguém reclame, nem se revolte, nem se inconforme ante as ocorrências dolorosas do mundo. E se fizermos um contraponto em relação à nossa situação, né? Se formos avaliar realmente o exemplo, a luz que foi os ensinamentos e a passagem do Mestre Jesus em nosso orbe, e olharmos para a nossa vida, e só na parte do sofrimento nos compararmos, talvez com tudo o que ele passou, a forma como ele passou, e como ele desejou, o que ele ficou desejando aos seus malfeitores, o grande exemplo do perdão, né? E aí a gente tem uma diferença entre o perdão e a desculpa, porque o perdão ele é absoluto, a desculpa não quer dizer que eu tenha esquecido totalmente aquilo, né? Eu lhe desculpo, mas eu não lhe perdoo. Então Jesus nos dá o exemplo real do perdão, do esquecimento, do entendimento, né? Então esse é o principal exemplo que ele se despede na sua caminhada aqui no mundo material. E se nós compararmos com a nossa vida, e nós temos também a questão em relação às nossas ações no bem, as nossas ações junto aos irmãos que estão em sofrimento, né? O servir ao bem, esses exemplos na realidade nos servem. Eles nos servem não como fins de comparação, mas como uma reflexão, né? Muitas vezes o nosso sofrimento, e a Joana utiliza a palavra frívola, né? A palavra comum, são por questões, vamos falar um pouquinho ao contrário, são por questões tão comuns, são por necessidades tão comuns, e que elas anulam, apagam, colocam um véu sobre a grandeza do Espírito, né? E esse sofrimento, talvez é o sofrimento que o nosso livre-arbítrio tem condições de amenizar, de atenuar, e que o nosso trabalho no bem pode resolver, sim, né? E principalmente a aceitação das nossas vidas, a aceitação da nossa situação existencial. Aceitação não é conformismo, aceitação não é não me mexer do meu lugar, não tentar evoluir, não tentar nada na minha existência. Aceitação é outra coisa, né? Aceitação, na realidade, nós poderíamos traduzir como a vida em equilíbrio, aonde um tropeço, aonde uma pedrada, aonde um tombo na calçada, digamos assim, aonde um engano não pesa tanto, né? A aceitação. Bater na roupa e seguir adiante, saber que amanhã temos uma nova possibilidade, temos um novo dia, temos novos enfrentamentos, mas temos, né, um livro aberto para escrevermos os nossos dias como espíritos, né? Esse poder, esse livre-arbítrio está em nossas mãos. E nesse caso o sofrimento é opcional. Mas para aquele sofrimento ao qual bate a porta, onde nós verificamos, e cada um sabe, né? Aquele tipo de sofrimento que não é opcional, né? Que nós não escolhemos, que nós não causamos, né? Nos lembremos sempre, meus irmãos, do que o Mestre nos disse, né? Bem-aventurados os que sofrem, né? O meu jugo é leve, né? O meu fardo é leve, né? E meu jugo é suave. Então venham a mim, né? Todos vós que sofreis. Não nos esqueçamos de ir até o Cristo. Não nos esqueçamos de procurá-lo naquele momento de intensa dor, né? Naquele momento onde não nos adianta o julgamento, sobre nós mesmos inclusive. Onde somente naquele momento necessitamos do consolo, necessitamos do auxílio, necessitamos da luz. E quando estamos buscando a luz, muitas vezes ela está no nosso entorno, só que a gente ainda não consegue enxergar porque estamos, né, balançados
estamos tontos talvez com toda aquela luz e precisamos de um período para nos acostumarmos. Então, meus irmãos, como finalizando com o que o Chico, né, nos trouxe, tudo passa, todos os sofrimentos passam, né? Todas as alegrias também vão passar. E nesse meio, né, nessa passagem na realidade, está o nosso equilíbrio. Está a busca, né, está a nossa preparação para que possamos viver com mais equilíbrio, para que possamos viver com mais felicidade, para que possamos viver com mais fé, não somente nos momentos bons, né? Não somente nos momentos bons, mas quando que nós provamos a nossa fé, principalmente quando estamos em sofrimento, né? Para que possamos nos alegrar mesmo em momentos tristes. Como se alegrar em um momento triste? O equilíbrio, a tranquilidade de enfrentar determinadas situações. Então, por isso, né, de nos aproximarmos do Cristo, de nos aproximarmos das várias chamadas que Ele já fez em nossa existência, em nossas existências, né, para que possamos amenizar os nossos sofrimentos, evitar que os sofrimentos cheguem àqueles que estão dispostos em relação ao nosso livre-arbítrio. E aquele ao qual a gente não consiga, não tenha opção, que possamos receber o consolo, a força, né, o guia do Mestre Jesus, e que possamos sempre contar, né, com o Mestre em nossas existências. Então, meus irmãos, a nossa mensagem da noite de hoje é justamente em relação à forma como nós estamos dispostos a enfrentar algo que é inevitável em nossas existências, né? A doutrina espírita nos oferece a base, nos oferece a orientação, nos oferece, né, as ferramentas, o subsídio necessário para que nós busquemos em sofrimento o auxílio, o consolo, a orientação, e perante o normal da nossa existência, digamos assim, que a gente não... a doutrina espírita também nos traz a orientação e o equilíbrio para que nós saibamos utilizar o nosso livre-arbítrio, que nós saibamos fazer as nossas escolhas, que nós saibamos perceber, talvez, quando estamos em erro, né? Não erros graves perante as outras pessoas, mas erros em relação a nós mesmos, a problemas talvez que estamos trazendo para nós. A doutrina espírita nos oferece essa base, né? E as respostas através da imortalidade do Espírito. Então, meus irmãos, que possamos ficar com o Mestre Jesus, com os benfeitores espirituais, com os nossos espíritos protetores, nos auxiliando, nos guiando, e principalmente que possamos também contar com o auxílio desses abnegados irmãos que a qualquer movimento no bem se encontram ao nosso lado. Então, nesse momento, meus irmãos, para encerrarmos a nossa conversa da noite de hoje, vamos passar para a oração final e, na sequência, para o nosso passe coletivo. Convido a todos os irmãos para que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, aos benfeitores espirituais, procurando rogar ao Mestre Jesus que possa nos auxiliar, nos orientar, nos intuir em todas as nossas necessidades, em todas as nossas falhas, em nossos equívocos, em todas as situações nas quais muitas vezes ainda não enxergamos, que Ele possa nos trazer a luz, que Ele possa nos trazer o equilíbrio, que Ele possa abrir os nossos olhos, nos auxiliar em nossa caminhada para que rapidamente, e sempre que nos afastarmos, possamos retomar o caminho reto, o caminho real do objetivo das nossas existências.
Vamos rogar aos nossos espíritos protetores que possam nos envolver neste momento, entregando a eles, entregando a espiritualidade maior, o que estamos necessitando. Então, neste momento, convidamos aos irmãos passistas para que possam se posicionar. Que todos os irmãos neste momento possam mentalizar o que estejam necessitando no seu campo físico, que possam realmente sentir a energia, a paz, o amor de Deus adentrando em todos os nossos pontos de energia, em todas as nossas células, em todos os nossos órgãos, de cima a baixo em nosso corpo, sentindo o nosso espírito que comanda, que segue, que caminha através dessa forma material, que possa ser envolvido, que possa ser iluminado, que possa ser tratado. Nesse momento, convidamos a todos os irmãos também para levar os seus pensamentos, para levar essa energia positiva, essa energia curativa de amor e de paz, mentalizando os seus lares, mentalizando os seus familiares, as pessoas queridas e as pessoas que sabemos que precisam de auxílio, que também estão em sofrimento, ou que estejam equivocadas, que possam receber neste momento a presença amorosa do Pai, dos benfeitores espirituais, tratando a todos de forma a lhes atenuar os sofrimentos, a lhes trazer mais felicidade, mais confiança, mais fé no porvir. Queridos irmãos, que possamos retornar aos nossos lares bem, em paz, levando as impressões às quais tivemos contato esta noite, procurando nos manter em equilíbrio, rogando a proteção do Pai para os nossos dias e sempre acompanhados da luz, da orientação do Mestre Jesus para as nossas vidas. Que assim seja.